E aí, gente, Rômulo Oshman na área mais uma vez aqui. E olha, nesse vídeo eu vou abrir o meu coração e contar um pouquinho da minha história. Um conselho que foi dado pra mim e pra Isabela, pro nosso relacionamento, que vocês vão achar assim, ah não, isso aí foi mágica, não é possível. Isso aí não pode ser verdade. Mas é verdade. Parece mágica, mas não é. Um conselho que foi dado pra gente e que salvou o nosso relacionamento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de te desvendar a mágica, deixa eu te falar, existe mágica acontecendo no relacionamento de muitas pessoas. Os vídeos que eu tenho colocado aqui têm transformado o relacionamento e ajudado vários casais a se ajustarem e a construir um relacionamento extraordinário. Então faz o seguinte, me ajuda a te ajudar e me ajuda a ajudar mais gente. Faz o seguinte, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e faz o seguinte, ativa a sinetinha e compartilha esse conhecimento com outras pessoas. Toda semana eu tenho postado um conteúdo que pode te ajudar. Você pode estar contribuindo na vida de outras pessoas, beleza? Então faz isso aí agora. Há 7 anos atrás, mais ou menos, eu e Isabela estávamos nos casando, realizando um grande sonho. E realmente, de fato, aquilo parecia um grande sonho. A festa foi maravilhosa, a lua de mel foi muito gostosa. Só que o relacionamento do dia a dia, após esse tempo, começou a ter muitas dificuldades. Aquilo que era um sonho começou a virar um grande pesadelo. Eu não sei se você já passou isso aí no teu relacionamento, mas a gente começava a ter brigas constantemente. Todos os dias era uma discussão sobre alguma coisa e a gente não conseguia resolver os nossos problemas. Eu tinha dificuldade de priorizar o relacionamento nosso. Eu priorizava aquilo que os meus pais falavam. A gente tinha dificuldade nas questões sexuais, nas questões financeiras, nas questões da dinâmica da casa e principalmente na questão da criação da nossa filha. O relacionamento estava muito difícil, muito pesado. E a Isabela passou por uma situação muito peculiar. Em meio a toda essa questão, a todas essas dificuldades, ela um dia estava no trabalho dela e ela recebeu um e-mail. E o e-mail dizia assim, olha, a senhora Isabela, essa conta que você tem com o senhor Rômulo, ela precisa ser ajustada. Vocês têm uma dívida de 57 mil reais e que vocês precisam acertar. Aquilo ali, talvez, dentro daquele contexto todo, tenha sido uma gota d'água para ela começar a pensar, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas a grande possibilidade é que eu vá me divorciar. Eu não quero mais continuar dentro desse inferno que a gente está vivendo no relacionamento. Ela estava no trabalho nesse dia e ela resolveu, a pedido do pai, dar uma carona para o pai dela. E nessa carona, no caminho para casa, no caminho para a direção que ela estava levando o pai dela, ela começou a falar a partir de uma pergunta do pai dela. O pai dela falou assim, e aí, filha? Como é que anda o teu relacionamento? E aí ela se segurou de forma muito tranquila e ao mesmo tempo emocionada e extremamente triste, obviamente. Falou, olha, as coisas não estão muito bem no meu relacionamento e eu tô pensando em me separar. Ela falou isso pro pai dela e foi nesse instante que ela ouviu um grande conselho. E eu queria ler esse conselho na íntegra para você, porque essa história que eu tô contando aqui para vocês aconteceu e a gente descreve no livro O Guia Secreto de Relacionamento Extraordinário. Deixa eu pegar ele aqui e eu vou falar para você exatamente o que o pai dela falou. A gente colocou no capítulo 2, na página 48 do nosso livro O Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários. Então, durante a caminhada, durante o trajeto no carro, o pai dela virou e disse o seguinte para ela: filha, nós não nascemos para ter uma vida cigana. Não é se separando que as coisas vão se resolver. Você vai achar a solução e a solução está dentro de você. Isso foi o que o pai dela, foi o conselho que o pai dela deu para ela nesse momento. E esse conselho mudou completamente a direção do nosso casamento. Esse conselho salvou o meu casamento com a Isabela, porque impediu que a Isabela tomasse uma atitude num momento de extrema dificuldade e permitiu que a gente construísse algo ainda melhor. E eu quero destrinchar esse conselho, porque esse conselho pode servir também para o teu casamento. Então preste atenção no seguinte, a primeira parte do conselho diz assim, nós não nascemos para ter uma vida cigana. Não é se separando, não é se divorciando, não é saindo fora que as coisas vão se resolver. Essa não é a solução. De uma pessoa extremamente íntima, mas com uma sabedoria muito grande naquele momento, veio essa palavra. Isso quer dizer que não é o divórcio que é a solução nos relacionamentos, quando você está com dificuldade. Não é saindo fora. A família é uma célula máter da sociedade. Ou seja, isso que você está construindo não é algo que deva ser considerado você sair fora. Viver uma vida cigana, como ele colocou, é justamente você começar a construir uma coisa, você ter dificuldade, e aí você passar para uma outra coisa, e você tem dificuldade, você sai fora. A família é algo que precisa de estabilidade para ser construída. A família é a célula máter da sociedade, como eu disse agora há pouco. Você tem o nosso planeta Terra, você tem os continentes, você tem os países, você tem as cidades, você tem os bairros, você tem as casas, mas ali
no centro de tudo isso estão as famílias. É a partir disso. E para você construir uma família, onde você tem valores, onde você tem princípios, você precisa de uma estabilidade. Você não consegue construir uma narrativa que dure, algo concreto, se você está vivendo uma vida cigana. E foi isso exatamente que o pai dela quis dizer. Não é assim, não é pulando de um lado para o outro. Quando você começa a observar os relacionamentos extraordinários. Pessoas que têm casamentos que de fato são extraordinários, que criaram uma história, que criaram filhos, que criaram uma família, que tem valores e princípios. Você vê essa como uma grande característica. Não foi pulando de galho em galho, não foi tendo uma vida cigana, não foi saindo fora na hora das dificuldades, mas foi permanecendo e criando uma estabilidade. Ou seja, esse foi um conselho que veio direto no coração dela. E ela começou a pensar, de fato, é bem provável que se eu sair, se eu pular fora e viver essa vida cigana, no próximo relacionamento, quando eu tiver a mesma dificuldade, que eu me deparar com outros problemas, adivinha o que eu vou fazer? É exatamente isso que acontece em muitos relacionamentos. E você, de repente, está passando por essa dificuldade e você está pensando, cara, eu vou sair fora, porque essa é uma solução. E de fato, você tem essa liberdade, você pode fazer isso agora. Mas é muito provável que, a partir do momento que você encontre outras dificuldades no outro relacionamento, você queira fazer a mesma coisa. Ou seja, não viva uma vida cigana. Essa não é a solução. A segunda parte do conselho diz assim, você vai achar a solução. A solução está dentro de você. A grande verdade é que se eu falar aqui várias coisas que são importantes e você não internalizar isso, se você não olhar para você, se você não se autoconhecer, se você não tiver a capacidade de observar o que você está vivendo e colocar em prática as coisas que eu estou falando aqui, nada vai adiantar, nada muda. Esse seria um conselho vazio. Esse foi o grande objetivo do pai dela, trazer para ela essa reflexão. Olha para dentro de você. E eu queria falar para você, olha só, olha para o seu relacionamento que você está vivendo hoje. Tira uma foto do teu relacionamento aí agora. Não é uma foto com o celular, não. É você parar e olhar como que está o teu relacionamento aí hoje. O que você tem vivido de dificuldade? O que você tem enfrentado? Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje que estão te desanimando? Quando você começa a refletir, você começa a ver que as coisas estão inerentes à sua vida. Agora para um pouquinho, pensa aqui comigo, aonde que você quer estar? Aonde que você quer chegar? Qual é o tipo de relacionamento que você quer viver? Qual é o tipo de relacionamento que você sonhou lá naquele sim? Eu aceito esse pacto. Qual é o tipo de relacionamento que você desenhou naquele momento que você já começou a ficar muito distante disso? Esse é um ponto principal para você começar a se mover e entender que as respostas estão aí, dentro de você. Quando você começa a observar e a adquirir um pouco mais de habilidade, é olhando para dentro, é olhando para aquilo que você está vivendo hoje. É olhando para aquilo que você, não que eu não sei exatamente a vida que você deseja, mas aquilo que você deseja viver no futuro. E a partir disso, você começar a agir e colocar em prática para que as coisas começam a mudar, assim como a Isabela fez. Deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção aqui. É muito comum que no momento que a gente enfrente dificuldade, no momento que a gente passa por uma dificuldade, a gente começa a olhar e colocar a culpa em outras pessoas ou em algumas situações. Por exemplo, você de repente está vivendo num relacionamento aí que não é exatamente aquilo que você sonhou. E aí você começa a pensar, olha, a culpa da gente estar vivendo isso é porque o meu sogro e a minha sogra, eles não agem de uma maneira que a gente gostaria de agir. Olha, a culpa da gente estar vivendo isso está relacionada com a dificuldade financeira que a gente tem passado, ou pela questão de saúde que a gente enfrenta com os nossos filhos, ou porque o meu marido, ele é imaturo, que o meu marido, ele não tem algumas características que eu gostaria que ele tivesse. Deixa eu te falar. Existe uma frase que eu acho muito forte, mas ela é muito importante. Aquilo que você está vivendo hoje é responsabilidade sua. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso que você está vivendo hoje é responsabilidade. Pode não ser culpa somente sua de estar passando por isso. De repente você tem todas essas dificuldades. Mas deixa eu te falar, é você que quer viver um relacionamento extraordinário. Você tem a responsabilidade. Você pode não ter a culpa por muitos dos problemas que você está passando aí no teu relacionamento. Mas deixa eu te falar, a única pessoa que pode mudar isso, a única pessoa que pode assumir a responsabilidade para essas mudanças é você. E esse é o ponto que talvez o pai da Isabela queria trazer para ela. Ele percebia que eu não era o melhor marido do mundo, que eu não era o cara que tinha as atitudes melhores, que eu não era o cara responsável em prover, em proteger. Ele falou, olha, provavelmente existem muitas coisas que podem ser culpadas para você estar vivendo esse relacionamento aí e tá querendo sair fora, viver uma vida cigana. Mas deixa eu te falar, olha para dentro. A resposta está aí. A responsabilidade está em você. Você tem essa capacidade. E é isso que eu queria que você refletisse hoje. Pode não ser culpa sua. Pode ter várias coisas que tem culpa. Agora, a responsabilidade da mudança e da construção de um relacionamento extraordinário
tá aí nas suas mãos. Assim como a Isabela fez. Assim como ela conta exatamente a trajetória dentro do nosso livro Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários. É exatamente, ela assumiu a responsabilidade, olhou para ela, percebeu que a resposta estava dentro dela e ela começou a construir o relacionamento que a gente vive hoje. Então é isso. Esse foi um conselho que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que tem o potencial de mudar a sua vida. Mas não adianta se você só ouvir essa parada aqui. Você tem que pegar e aplicar na sua vida. No livro a gente mostra exatamente o passo a passo que a Isabela fez para construir esse relacionamento. Mas antes de mais nada, você precisa assumir essa responsabilidade. Não optar por sair fora, mas assumir a responsabilidade de mudar. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, coloca um like aqui, manda teu comentário. A gente tem postado vídeos que tem mudado a vida de muitas pessoas. Coloca aqui no comentário uma sugestão. Ah, Rômulo, eu queria ouvir sobre um tema tal. Olha, eu passo por isso, a minha dificuldade é essa. Se inscreve, ativa a sinetinha que toda semana eu tenho trazido um vídeo, um conteúdo que pode mudar o teu relacionamento e o relacionamento de muitas pessoas. Beleza? Um beijo do Careca aí, até breve.